A vida é uma tempestade, e o que você faz quando os ventos começam a soprar forte? Muitos se deixam levar, mas os inabaláveis permanecem firmes. Imagine-se no olho do furacão, cercado por caos e incerteza. O que te sustenta? A resposta está em um poder silencioso, uma força interior que poucos conseguem acessar. Já parou para pensar por que algumas pessoas parecem dançar na adversidade enquanto outras desmoronam? É simples, elas conhecem a arte do autocontrole. O mundo não vai te poupar, desafios virão, e a única coisa que você pode controlar é a sua reação. Você está preparado para isso? Quando os problemas surgem, a maioria se perde no labirinto das emoções. Mas e se eu te disser que a chave para a resiliência está em uma mentalidade estoica? E se, em vez de reagir, você pudesse responder com clareza e propósito? Lembre-se, ser inabalável não significa não sentir. Significa escolher como lidar com a dor e a frustração. E essa escolha pode transformar sua vida. Portanto, fique comigo, porque a jornada para se tornar inabalável começa agora. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. Resiliência emocional. Sempre que me deparo com um desafio, fico pensando sobre a resiliência emocional. É quase como um músculo que, quanto mais treinamos, mais forte ele se torna. Lembro de um momento em particular. Havia perdido um emprego que considerava seguro, e, no início, a sensação de desamparo tomou conta de mim. Mas, ao invés de me deixar abater, resolvi encarar a situação como uma oportunidade. Essa mudança de perspectiva foi crucial. Comecei a entender que a vida é feita de altos e baixos e que, para seguir em frente, eu precisava me reerguer. Desenvolver essa resiliência emocional não acontece da noite para o dia. É um processo. Comecei a me questionar: como posso aprender com essa situação? O que posso fazer agora para me reerguer? Esse tipo de reflexão me ajudou a encontrar um caminho. Aprendi que aceitar a dor e a frustração é parte do processo, mas que me apegar a elas não me levaria a lugar algum. Em vez disso, decidi focar na ação e no aprendizado. Um aspecto importante da resiliência emocional é a capacidade de manter a estabilidade em momentos de crise. Isso não significa ser insensível ou ignorar as emoções. Muitas vezes, é preciso sentir a dor para depois seguir em frente. Nos momentos mais difíceis, percebi que era fundamental ter um espaço seguro para expressar o que sentia, seja conversando com amigos ou escrevendo em um diário. Isso me ajudou a liberar a pressão emocional e a criar espaço para novas possibilidades. Outro ponto que me ajudou a desenvolver a resiliência foi a prática da autocompaixão. Ao invés de me criticar por ter perdido o emprego, comecei a me tratar com mais gentileza. Lembrei que todos enfrentamos dificuldades e que isso não define quem somos. Essa mudança de atitude não apenas me trouxe conforto, mas também fortaleceu minha determinação em buscar novos desafios. Por fim, a resiliência emocional é uma habilidade que se refina com o tempo. Cada adversidade traz consigo uma lição. Ao olhar para trás, percebo que cada dificuldade que enfrentei me tornou mais forte e mais preparado para o que viria a seguir. E é assim que sigo, sempre buscando aprender e crescer, não importa o que a vida me reserve. Aceitação da impermanência. Aceitar a impermanência tem sido uma das lições mais desafiadoras da minha vida. Desde pequeno, fui ensinado a perseguir a estabilidade e a segurança. No entanto, a vida tem um jeito curioso de nos mostrar que nada é permanente. Quando me vi enfrentando a perda de pessoas queridas ou mudanças drásticas na carreira, percebi que a aceitação da impermanência não é apenas necessária, mas libertadora. Um dia, enquanto refletia sobre essa aceitação, percebi que as dificuldades são, na verdade, parte inevitável da experiência humana. Elas vêm e vão, como as estações do ano. Cada uma traz suas cores, seus desafios e suas belezas. Essa percepção me ajudou a encontrar um certo conforto nas incertezas da vida. Ao invés de lutar contra a mudança, comecei a abraçá-la, reconhecendo que ela é uma constante. Quando aceitei que a vida é feita de ciclos, consegui ver as dificuldades sob uma nova luz. Em vez de temer o que poderia acontecer, passei a focar no presente e a valorizar os momentos bons. Isso não significa ignorar os desafios, mas entender que eles também fazem parte do meu crescimento. A impermanência me ensinou a valorizar cada conquista, por menor que fosse, e a não me apegar excessivamente a situações ou pessoas. Com essa aceitação, comecei a desenvolver uma certa leveza. Não me preocupo tanto com o que pode dar errado no futuro. Ao contrário,
concentro minha energia em fazer o melhor no agora. Essa mudança de foco me trouxe uma paz interior que antes não conhecia. Aprendi que, mesmo nas dificuldades, há espaço para a gratidão e para a alegria. Finalmente, a aceitação da impermanência me ajudou a construir relações mais saudáveis. Aprendi a valorizar as pessoas enquanto estão presentes em minha vida, sem a pressão de que elas devem permanecer para sempre. Entendi que cada conexão tem seu valor, mesmo que temporário. E assim, sigo navegando pelas mudanças, com a certeza de que elas são parte do que significa viver. Mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento é uma das coisas que mais me ajudaram a superar desafios ao longo da vida. Eu sempre fui alguém que, por natureza, tinha uma mentalidade fixa. Acreditava que minhas habilidades eram limitadas e que eu nunca seria capaz de mudar. No entanto, ao longo do tempo, algo começou a mudar. Comecei a perceber que a forma como encaro os desafios pode ter um impacto significativo em minha trajetória. Lembro de um momento em que me deparei com uma tarefa que parecia impossível. Em vez de desistir, decidi adotar uma abordagem diferente. Perguntei a mim mesmo, o que posso aprender com isso? Essa simples mudança de perspectiva me levou a buscar novas soluções e a encarar o desafio de frente. Ao longo do processo, percebi que a mentalidade de crescimento está diretamente ligada à resiliência. Quando você acredita que pode aprender e se desenvolver, as dificuldades se tornam oportunidades. Uma das chaves para cultivar essa mentalidade é estar aberto ao feedback. No passado, eu via críticas como ataques pessoais, mas agora entendo que elas são valiosas. Aprendi a ouvir e a usar o feedback para melhorar. Isso não significa que eu não me sinta incomodado às vezes, mas a longo prazo, isso me ajudou a crescer e a me tornar mais forte. É incrível como uma mudança de atitude em relação ao que os outros dizem pode abrir portas. Além disso, a mentalidade de crescimento me ensinou a valorizar o processo, e não apenas o resultado. Em vez de me fixar em ganhar ou perder, comecei a apreciar cada passo da jornada. Cada pequena vitória se tornou uma celebração, e cada erro, uma lição. Essa nova abordagem mudou completamente a forma como encaro a vida e os desafios que surgem. Por fim, o mais gratificante dessa jornada é que a mentalidade de crescimento não é apenas benéfica para mim, ela também influencia as pessoas ao meu redor. Quando compartilho essa perspectiva, vejo como isso pode inspirar amigos e familiares a adotarem uma visão mais positiva sobre suas próprias vidas. Essa troca de experiências e aprendizados é algo que enriquece a todos nós e nos torna mais resilientes diante das adversidades. Autoconhecimento. O autoconhecimento é uma jornada que considero essencial para enfrentar as dificuldades da vida. Acredito que, para lidar com os desafios, precisamos primeiro entender quem somos e o que nos motiva. Muitas vezes, passei por situações difíceis sem saber exatamente como me sentia ou por que reagia de determinada forma. Foi a partir do momento em que busquei me conhecer melhor que consegui dar um passo à frente. As emoções são complexas, e muitas vezes nos pegamos reagindo de forma impulsiva, sem entender a raiz do problema. Aprendi a importância de parar e refletir sobre meus sentimentos. Em momentos de estresse, me pergunto, o que estou realmente sentindo, e por que isso me afeta tanto? Essas perguntas me ajudaram a identificar padrões e a trabalhar em áreas que precisavam de atenção. O autoconhecimento também me ajudou a estabelecer limites saudáveis. Antes, eu costumava me sobrecarregar com as expectativas dos outros, sempre tentando agradar. Hoje, sei quais são meus limites e aprendi a dizer não quando necessário. Isso não apenas protege meu bem-estar emocional, mas também me permite focar nas coisas que realmente importam para mim. Outro aspecto importante do autoconhecimento é entender minhas motivações. Ao longo dos anos, percebi que muitas das minhas decisões eram influenciadas por fatores externos, como a pressão social ou a busca por aprovação. Agora, busco alinhar minhas ações aos meus valores e paixões. Isso me trouxe uma sensação de propósito e clareza que antes me faltava. Por fim, o autoconhecimento é um processo contínuo. Sempre haverá novas camadas a serem descobertas e novos desafios a serem enfrentados. Ao longo do caminho, aprendi a ser gentil comigo mesmo e a aceitar que não tenho todas as respostas. O importante é continuar a buscar essa compreensão, assim, me preparar melhor para as adversidades que a vida me apresenta. Desenvolvimento de habilidades de enfrentamento. Desenvolver habilidades de enfrentamento se tornou uma prioridade na minha vida, especialmente em tempos difíceis. Quando enfrentei grandes desafios, percebi que não basta apenas ter resiliência, é preciso ter ferramentas práticas para lidar com o estresse.
Comecei a pesquisar e a experimentar diferentes estratégias que poderiam me ajudar a gerenciar as pressões do dia a dia. Uma das primeiras habilidades que desenvolvi foi a prática da respiração consciente. Em momentos de ansiedade, descobri que tirar alguns minutos para respirar profundamente podia fazer toda a diferença. Essa técnica simples me ajudou a acalmar a mente e a recuperar o foco. Sempre que me sinto sobrecarregado, volto a essa prática, com isso, consigo me reorientar. Além da respiração, aprendi a importância de me manter ativo fisicamente. A atividade física não apenas melhora a saúde, mas também é uma excelente forma de liberar tensões. Quando estou correndo ou praticando um esporte, sinto que estou não apenas cuidando do meu corpo, mas também da minha mente. A liberação de endorfinas traz uma sensação de bem-estar que é difícil de igualar. Outra habilidade que desenvolvi foi a arte de estabelecer prioridades. Apoio social. Sabe aquele momento em que tudo parece desabar? Eu já passei por isso. Uma das coisas que aprendi é que, em tempos de crise, ter uma rede de apoio emocional é como ter um colete salva-vidas em um mar de dificuldades. Muitas vezes, quando estamos enfrentando desafios, a tentação é nos isolarmos, achando que conseguimos lidar com tudo sozinhos. Mas, na verdade, é exatamente quando mais precisamos de alguém para compartilhar nossos sentimentos e preocupações. Amigos, familiares ou até mesmo colegas podem se tornar um suporte inesperado. Construir essas relações não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo que requer investimento emocional e tempo. Eu percebi que, quando me abri para as pessoas ao meu redor, encontrei o apoio que precisava. Às vezes, uma simples conversa pode aliviar o peso que carregamos. A escuta ativa, o olhar compreensivo, e até mesmo um conselho sincero podem fazer toda a diferença. E o melhor de tudo, quando você se permite ser vulnerável, cria um espaço seguro para que outros também façam o mesmo. Algumas vezes, a gente se depara com a ideia de que temos que ser fortes e autossuficientes, mas isso é uma ilusão. A vulnerabilidade é uma força, e reconhecer que precisamos de ajuda é um sinal de coragem. Quando enfrentei uma crise pessoal, foi a conversa com um amigo que me fez enxergar as coisas de outra forma. Ele não tinha todas as respostas, mas apenas estar ali, compartilhando um momento difícil, já aliviou minha carga emocional. Além disso, o apoio social não se resume apenas a amigos e familiares. Grupos de apoio, comunidades online e até mesmo colegas de trabalho podem ser fontes valiosas de suporte. A troca de experiências e a sensação de pertencimento são essenciais em momentos de adversidade. Quando trocamos histórias e desafios, percebemos que não estamos sozinhos e que outros já enfrentaram situações semelhantes. Essa conexão fortalece nossa resiliência. Por fim, eu aprendi que cultivar uma rede de apoio não é apenas sobre receber ajuda, mas também sobre ser um suporte para os outros. Quando você se torna um porto seguro para alguém, cria laços de reciprocidade que beneficiam ambos. Assim, em tempos de crise, a solidariedade floresce e nos fortalece ainda mais. Autodisciplina e determinação. A autodisciplina. Eu costumava achar que era uma qualidade reservada a pessoas superorganizadas ou atletas de elite. Mas, na verdade, a autodisciplina é uma habilidade que todos nós podemos cultivar. Quando enfrentei um dos momentos mais desafiadores da minha vida, percebi que a determinação era a única coisa que me mantinha em movimento. Ter um objetivo claro e um plano de ação me deu a motivação necessária para seguir em frente, mesmo quando a situação parecia sombria. Um ponto crucial que aprendi ao longo do tempo é que a autodisciplina não é apenas sobre seguir regras rígidas. Trata-se de ser gentil consigo mesmo e de entender que a jornada não é linear. Haverá dias em que você se sentirá motivado e pronto para conquistar o mundo, e outros em que simplesmente não terá energia. O importante é não desistir. Pequenos passos contam, e cada esforço, por menor que seja, leva você mais perto do seu objetivo. A determinação também se manifesta em momentos de adversidade. Eu me lembro de uma situação em que fui desafiado a mudar de carreira. No início, as dúvidas e os medos eram esmagadores. Contudo, a autodisciplina me ajudou a estabelecer uma rotina de estudos e prática. Foi um processo lento, mas a persistência na busca pelo meu novo objetivo fez toda a diferença. Cada dia que passava, eu me sentia mais confiante e preparado. Um aspecto interessante da autodisciplina é que ela se alimenta da prática. Quanto mais você se compromete a agir, mais fácil fica manter o foco. Eu fazia listas de tarefas diárias e me desafiava a cumpri-las. Pode parecer simples, mas essa prática me ensinou a valorizar pequenas conquistas e a reconhecer que a determinação é um músculo que, quanto mais exercitado, mais forte se torna.
Por último, a autodisciplina não deve ser confundida com rigidez. Ao contrário, ela pode ser flexível. É importante lembrar que a vida é cheia de imprevistos, e saber se adaptar é parte desse processo. A determinação não significa que você deve seguir um caminho sem desvios. Às vezes, mudar a rota pode ser necessário para alcançar a meta de forma mais saudável e equilibrada. Gerenciamento do tempo e prioridades. O tempo é um recurso precioso, muitas vezes, escasso. Eu costumava me sentir sobrecarregado com tantas coisas para fazer, e a sensação de não conseguir dar conta de tudo era angustiante. Aprender a gerenciar meu tempo e estabelecer prioridades foi uma das lições mais valiosas que já recebi. Quando percebi que poderia organizar minha vida de forma mais eficiente, a pressão interna e externa começou a diminuir. Uma das primeiras coisas que fiz foi listar todas as minhas tarefas e responsabilidades. A partir daí, comecei a identificar o que era realmente urgente e importante. Muitas vezes, nos deixamos levar por atividades que parecem necessárias, mas que, no fundo, não trazem resultados significativos. Essa análise crítica me ajudou a focar no que realmente importava e a desprezar o que estava apenas consumindo meu tempo. Outra estratégia valiosa foi aprender a dizer não. Eu sempre tive dificuldade em recusar convites ou pedidos de ajuda. Porém, percebi que, ao assumir compromissos que não eram prioridade, estava me prejudicando. Aprender a estabelecer limites e priorizar meu bem-estar foi um divisor de águas. Isso não significa que eu deixei de ser solidário, mas sim que passei a ser mais consciente sobre onde alocar minha energia. Além disso, a organização do tempo também envolve a criação de rotinas. Estabelecer horários para tarefas específicas me ajudou a criar um senso de disciplina e previsibilidade. Eu reservei um tempo do meu dia para tarefas essenciais, como exercício físico, trabalho e autocuidado. Com o passar do tempo, essas rotinas se tornaram hábitos, e a sensação de estar no controle da minha vida aumentou consideravelmente. E, claro, não podemos esquecer a importância de ser flexível. Às vezes, imprevistos acontecem, e é preciso ajustar as prioridades. Aprendi a ser gentil comigo mesmo quando isso acontecia. A vida é uma dança, e saber acompanhar as mudanças é fundamental para manter a harmonia. Gerenciar o tempo é uma habilidade que se aprimora com a prática e a reflexão. E, quando conseguimos isso, a sensação de realização e paz interior é inestimável. Práticas de autocuidado. Cuidar de si mesmo é uma necessidade, não um luxo. Durante muito tempo, eu subestimei a importância do autocuidado. Achava que, se estivesse ocupado, era um sinal de que estava no caminho certo. Mas, após passar por um período de estresse intenso, percebi que, para ser verdadeiramente resiliente, precisava investir em minha saúde mental e física. O autocuidado se tornou uma parte essencial da minha rotina, e eu não poderia estar mais satisfeito com essa mudança. As práticas de autocuidado são variadas e podem ser adaptadas ao estilo de vida de cada um. Para mim, encontrei um equilíbrio entre atividades físicas, meditação e momentos de lazer. A atividade física, por exemplo, não só melhorou minha saúde, mas também ajudou a liberar endorfinas, aquelas substâncias que nos fazem sentir bem. A corrida pela manhã, mesmo que breve, se transformou em um ritual que me enche de energia e clareza mental para o dia. A meditação também foi uma descoberta incrível. Aprendi a importância de reservar alguns minutos do meu dia para parar, respirar e estar presente. Em um mundo tão acelerado, esses momentos de tranquilidade são como um porto seguro. Quando me permito desacelerar, consigo encontrar o foco e a paz interior, mesmo em meio ao caos. E o melhor é que, com a prática constante, a meditação se torna cada vez mais fácil e gratificante. Além disso, o autocuidado envolve cuidar da mente e do corpo, mas também da alma. Eu passei a valorizar momentos de lazer, como ler um bom livro ou fazer uma refeição prazerosa. Essas pequenas coisas muitas vezes são deixadas de lado na correria do dia a dia, mas são fundamentais para o nosso bem-estar. Quando me permito desfrutar dessas experiências, sinto que estou nutrindo não apenas meu corpo, mas também minha essência. Por último, o autocuidado é uma forma de mostrar amor a si mesmo. É fácil se perder em obrigações e responsabilidades, esquecendo-se de que somos seres humanos, e não máquinas. Quando investimos em nós mesmos, criamos uma base sólida para enfrentar desafios. O autocuidado não é um ato egoísta, pelo contrário, é um ato de coragem e autoconsciência. E, quanto mais cuidamos de nós, mais preparados estamos para ajudar os outros a enfrentar as adversidades da vida. Mindfulness e meditação. Mindfulness e meditação se tornaram, para mim,
ferramentas poderosas na busca por uma vida mais equilibrada e plena. No começo, confesso que tinha uma visão distorcida sobre o que significava praticar essas técnicas. Achava que era algo complicado e que exigia muito tempo e dedicação. No entanto, ao me aprofundar no tema, percebi que são práticas acessíveis a todos e que podem ser integradas à rotina de forma simples. A prática do mindfulness, por exemplo, é sobre estar presente. É fácil se perder em preocupa. Reinterpretação de falhas. Quando olho para os momentos em que falhei, percebo que, por muito tempo, minha primeira reação era de frustração e desânimo. Eu costumava pensar que o fracasso era um sinal de que eu não era bom o suficiente ou que havia algo de errado comigo. Mas, com o tempo, fui aprendendo a reinterpretar essas falhas como verdadeiras oportunidades de aprendizado. Cada erro que cometi me trouxe uma lição valiosa, uma peça que faltava no quebra-cabeça da minha vida. Essa mudança de perspectiva foi crucial para minha evolução pessoal. Uma das primeiras lições que tirei foi que o fracasso não define quem eu sou. Na verdade, ele pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento. Quando encarei minhas falhas de frente, pude entender o que realmente aconteceu e o que eu poderia fazer de diferente na próxima vez. Essa análise me ajudou a desenvolver uma mentalidade mais aberta e resiliente. Em vez de me sentir derrotado, comecei a me perguntar: o que posso aprender com isso? A cada falha, decidi me questionar sobre as razões por trás do que ocorreu. Como eu poderia ter agido de forma diferente? O que faltou em meu planejamento? Essa prática não só me deu clareza, mas também me ajudou a aprimorar minhas habilidades. Aprendi que a vida é um constante processo de tentativa e erro, e que cada erro é um degrau a mais na escada do meu desenvolvimento pessoal. Essa visão me permitiu seguir em frente, mais forte e mais preparado para os desafios que viriam. Além disso, a reinterpretação de falhas me ensinou a ser mais gentil comigo mesmo. Em vez de me criticar, comecei a me parabenizar pela coragem de tentar. Essa mudança de atitude fez toda a diferença na minha autoestima. Comecei a perceber que todos falham em algum momento, e que isso é parte da experiência humana. Com isso, consegui construir uma relação mais saudável com o risco e a incerteza. Por fim, ao ver as falhas sob uma nova luz, aprendi a valorizar o processo, e não apenas o resultado final. Cada passo que dei, seja ele um sucesso ou um fracasso, contribuiu para o meu crescimento. E assim, transformei uma fonte de dor em uma base sólida para o sucesso, mostrando que a resiliência emocional começa quando escolhemos aprender com nossas quedas. Estabelecimento de metas realistas. Quando se trata de alcançar objetivos, percebo que estabelecer metas realistas é um dos passos mais importantes que podemos dar. No passado, eu frequentemente sonhava grande, mas acabava me frustrando com a distância entre o sonho e a realidade. Com o tempo, aprendi que a chave para manter a motivação reside em definir metas que sejam não apenas ambiciosas, mas também alcançáveis. Isso criou um caminho mais claro e menos intimidante para alcançar o que desejo. Ao definir metas realistas, percebo que é essencial considerar minhas capacidades e limitações. Isso me ajudou a entender que não adianta querer correr uma maratona se eu nem sequer estou acostumado a correr. Comecei a dividir grandes objetivos em pequenas etapas, celebrando cada pequena conquista ao longo do caminho. Isso não apenas tornou o processo mais gerenciável, mas também me deu um impulso extra de motivação quando vi que estava progredindo. Outra lição importante que aprendi é que as metas devem ser flexíveis. A vida é cheia de imprevistos, e adaptar minhas expectativas às novas circunstâncias se tornou um exercício valioso. Um dos meus maiores aprendizados foi que, às vezes, é necessário ajustar os planos sem que isso signifique uma derrota. Ao invés de me sentir desanimado por não ter atingido uma meta como originalmente planejei, aprendi a ver isso como uma oportunidade de reavaliar o que realmente é importante para mim. Além disso, compartilhar minhas metas com amigos e familiares me ajudou a criar um sistema de suporte. Quando divido meus objetivos, recebo feedback e incentivo, o que me torna mais comprometido com eles. Essa troca de ideias e experiências me faz sentir parte de uma comunidade, e isso é um combustível poderoso para minha motivação. Olhando para trás, percebo que a jornada se torna mais prazerosa quando temos alguém para compartilhar as vitórias e os desafios. Por fim, ao estabelecer metas realistas, aprendi a ser paciente comigo mesmo. O caminho do crescimento pessoal é longo e muitas vezes desafiador, mas cada passo dado em direção a um objetivo é um passo que vale a pena. Encarar as metas como um processo, e não apenas como um destino, me ajudou a encontrar alegria na jornada e a manter a motivação viva, mesmo nos momentos mais difíceis. Flexibilidade e adaptação.
A flexibilidade é uma habilidade que aprendi a valorizar ao longo da minha jornada. No início, eu costumava ser rígido em relação às minhas expectativas e planos. Quando as coisas não saíam como eu esperava, a frustração tomava conta de mim. No entanto, ao longo do tempo, percebi que a vida é, por natureza, imprevisível. Aprender a me adaptar às circunstâncias se tornou essencial para lidar com os desafios que surgem no caminho. Uma das lições mais valiosas que tirei dessa flexibilidade é que muitas vezes as melhores oportunidades aparecem quando menos esperamos. Em vez de me apegar a um plano fixo, comecei a manter a mente aberta para novas possibilidades. Essa mudança de mentalidade não só me ajudou a encontrar soluções criativas para problemas, mas também me levou a explorar caminhos que eu nunca teria considerado antes. O inesperado pode, de fato, ser uma bênção disfarçada. Além disso, a capacidade de adaptação me ensinou a lidar melhor com o estresse. Quando algo não sai como eu planejei, em vez de entrar em pânico, começo a avaliar a situação de forma calma e racional. Pergunto a mim mesmo, o que posso fazer agora? Essa abordagem me permite encontrar soluções em vez de me prender à frustração. A adaptação se tornou uma ferramenta poderosa que me ajuda a navegar por águas turbulentas com mais tranquilidade. Um aspecto interessante da flexibilidade é que ela também se aplica às relações interpessoais. Aprendi que, ao ser flexível em minhas expectativas em relação aos outros, consigo construir relacionamentos mais saudáveis e autênticos. A vida é feita de imperfeições e, ao aceitar isso, criei um espaço para a empatia e a compreensão. Isso não apenas fortaleceu meus laços, mas também me ensinou a ser mais compassivo comigo mesmo. Por último, a flexibilidade me permitiu ver os obstáculos como oportunidades de crescimento. Em vez de encarar um revés como um sinal de fracasso, aprendi a ver isso como uma chance de me reinventar. A vida é cheia de mudanças e desafios, e a capacidade de me adaptar a eles se tornou um dos pilares da minha resiliência emocional. Quanto mais flexível eu sou, mais forte me sinto diante das adversidades. O papel da gratidão. Cultivar a gratidão foi uma das transformações mais significativas que experimentei na minha vida. No passado, eu costumava focar nas dificuldades e desafios, perdendo de vista as coisas boas ao meu redor. Mas, ao aprender a praticar a gratidão, percebi que essa simples mudança de foco poderia alterar radicalmente minha perspectiva. A gratidão se tornou uma ferramenta poderosa que me ajuda a enfrentar as dificuldades com mais leveza. Um dos primeiros passos que tomei foi começar a anotar diariamente 3 coisas pelas quais sou grato. Pode ser algo tão simples quanto um café quente pela manhã ou uma conversa agradável com um amigo. Com o tempo, essa prática me ajudou a perceber que, mesmo nos dias mais difíceis, sempre existem pequenas coisas que valem a pena serem celebradas. Esse exercício diário me ensinou a valorizar os momentos simples e a encontrar beleza nas pequenas coisas da vida. Além disso, a gratidão me ajudou a cultivar uma mentalidade mais positiva. Quando começamos a focar no que temos em vez do que nos falta, nossa perspectiva muda. Essa mudança de mentalidade não só melhora meu humor, mas também me torna mais resiliente diante dos desafios. Ao praticar a gratidão, aprendi a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento, em vez de obstáculos intransponíveis. Outro aspecto interessante da gratidão é como ela impacta nossos relacionamentos. Ao expressar gratidão pelas pessoas ao meu redor, percebi que isso fortaleceu os laços que tenho com elas. Um simples obrigado pode fazer toda a diferença e criar um ambiente mais positivo e acolhedor. A gratidão se torna um ciclo. Quanto mais grato sou, mais grato me sinto, e isso se reflete nas interações que tenho com os outros. Por fim, a prática da gratidão me ensinou a ser mais presente e consciente no momento. Quando estou agradecido, estou mais conectado ao que está acontecendo ao meu redor. Isso me ajuda a enfrentar as dificuldades com uma perspectiva mais aberta e otimista. A gratidão não é apenas uma prática, mas uma maneira de viver que me permite enfrentar os desafios com mais leveza e esperança. Com isso, aprendi que, em meio ao caos, sempre há espaço para gratidão. Empoderamento pessoal. O empoderamento pessoal é um conceito que se tornou essencial na minha vida. Durante muito tempo, eu deixei que as circunstâncias e as opiniões dos outros influenciassem minhas escolhas. No entanto, ao longo do tempo, percebi que assumir a responsabilidade pela minha vida e pelas minhas decisões é fundamental para me tornar inabalável diante dos desafios. O empoderamento não é apenas uma questão de confiança, mas uma escolha consciente de tomar-as. E aí, meu amigo, chegamos ao ponto crucial. A verdadeira força não está em evitar as tempestades, mas em aprender a navegar por elas. Quando o mundo tenta te derrubar, lembre-se do que discutimos.
a resiliência é uma habilidade que você pode cultivar. Pense nas situações que te desafiaram. Você se deixou abalar ou se ergueu mais forte. Agora, quero que você faça um exercício. Feche os olhos por um instante e visualize a pessoa que você deseja ser. Como essa pessoa reage diante das adversidades? Quais são os princípios que ela abraça? O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar e a deixar ir o que não podemos. Então, que tal aplicar isso hoje? Identifique uma situação que tem te incomodado e pergunte-se: isso realmente está nas minhas mãos? Ao final do dia, escreva em um papel 3 coisas que você fez para se manter inabalável. E se precisar de inspiração, volte aqui e compartilhe suas experiências. Agora, me conta, qual é o maior desafio que você enfrentou e como o estoicismo te ajudou? Vamos juntos criar uma comunidade forte e resiliente. Lembre-se, a jornada é contínua.